Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso meio acadêmico. Nessa videoaula vamos falar sobre o tipo de programa de ginástica de academia. Seja muito bem-vinda ao nosso meio acadêmico, então vamos lá. Dentro dessa videoaula vamos falar sobre o tipo de programa de ginástica de academia. Vamos falar sobre a ginástica aeróbica, a ginástica anaeróbica e alongamentos. Então, os tipos de programa de ginástica de academia hoje, nos dias de hoje, são muito procurados e muito se tem se falado, né, principalmente sobre a sua importância da prática da atividade física. E aí as pessoas buscam muito a prática da atividade física, principalmente para a manutenção da sua saúde. E, sobretudo, como a prática da atividade física ela pode ser um método para a prevenção de doenças do aparelho cardiorrespiratório, vasculares, ósseas e principalmente a incidência de diabetes. Então, algumas doenças que são ditas como doenças não transmissíveis crônicas são hoje em dia, são muito comuns. Então, é bem possível que você, dentro da sua família, ou que você conheça alguém que tenha principalmente do diabetes ou hipertensão. Então, hoje muito se tem falado sobre os benefícios da prática de atividade física. Então, isso faz com que as pessoas busquem, principalmente a prática de atividade física, para a manutenção da sua saúde, assim como para a prevenção de doenças, né? Principalmente essas doenças, hipertensão e diabetes, muito hoje comum no dia a dia. E aí já se sabe que os efeitos e benefícios, né, da atividade física, né, a nível fisiológico, são promovidos. E aí, principalmente pela uma prática de atividade física regular, né? Então, pessoas que fazem uso da prática de atividade física regularmente, se tem muito benefícios e efeito a nível fisiológico. Então, dentro desses efeitos a nível fisiológico, a gente se tem aí o aumento do consumo máximo de oxigênio, que esse aumento máximo de oxigênio, ele vai melhorar a circulação sanguínea periférica. E aí, com isso, vai fazer com que melhore também o aumento da massa muscular. Além disso, o controle glicêmico. Aqui, em relação a pessoas com diabetes, a atividade física ela é caracterizada como um dos melhores parâmetros para controle glicêmico, principalmente para pessoas que têm diabetes. Então, daí você vê a relação, a busca que as pessoas têm, sabendo os efeitos positivo da prática de atividade física com esse aumento de praticantes. Então, além disso, melhora o perfil lipídico, né, a diminuição do conteúdo gorduroso, principalmente a diminuição do colesterol, né? Então, por meio desses benefícios que são promovidos pela prática da atividade física, também se tem aí a redução, né, do acúmulo de células adiposas, entre outros. E aí essas células adiposas, né, que podem aí ser acumuladas ao longo da vida da pessoa, pode ser que a pessoa aí, pelo processo de sedentário, né, de ficar muito tempo sentado, se tenha aí a obesidade. Então, com a prática da atividade física, faz com que a pessoa deixe de ser sedentário. Além disso, as pessoas já sabem o efeito positivo e os benefícios da prática de atividade física, e com isso a busca pelos programas de ginástica de academia começa a ser mais procurada, pelo fato das pessoas terem mais informação sobre o uso, né, e os benefícios da prática de atividade física. E aí, entre os tipos de programas de ginástica em academia que existem, né, que as pessoas podem executar, que as pessoas vão em busca aí desses programas de ginástica, a gente tem o aeróbio, o anaeróbio, que são considerados aí os programas de ginástica bem clássicos, né, e eles se referem basicamente ao tipo de metabolismo que está sendo utilizado. Então, os programas de ginástica caracterizados aeróbio e anaeróbio, eles são classificados e fazem referência ao tipo de metabolismo energético que está sendo utilizado no momento da prática de atividade física. E aí, além disso, durante a prática de atividade física e os alongamentos. Então, um tipo de programa de ginástica mais procurado, mais visto, mais que se pode ver dentro de um programa de ginástica de academia são os exercícios aeróbio, anaeróbio e os alongamentos.
A ginástica aeróbica, né, ela é conhecida também como exercício aeróbio, então ela é determinada por um conjunto de exercícios físicos voltado ao desenvolvimento dos sistemas cardiorrespiratórios. Então, quando você ouvir falar de ginástica aeróbica, você vai lembrar aí desse conjunto de exercícios físicos que são voltados aí para melhorar, tá, o sistema cardiorrespiratório. E aí, dentro desses sistemas, né, dentro desses programas, a aeróbico, a gente tem a natação, a corrida, a caminhada, o ciclismo, dança e entre outros programas que fazem parte, né, dessa caracterização da ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica, então, por definição, né, como a gente falou, tanto o aeróbio como o anaeróbio, eles são definição pelo tipo de metabolismo que é utilizado, né, durante a prática de exercício físico. Então, a ginástica aeróbica, por definição, né, ela representa, né, ela é caracterizada o treinamento ou exercício aeróbio como um exercício qual o oxigênio funciona como fonte de oxidação, queima dos substratos que produzirão energia transportada para o músculo em atividade. Então, significa que a caracterização, né, a definição de ginástica aeróbica, desses exercícios que compõem a ginástica aeróbica, representa aí que quando o praticante, né, quando a pessoa está realizando ali aquela atividade física, então, aquela atividade física por específica, por exemplo, a corrida, a corrida ali naquela esteira, qual é o principal ali substrato que ela está utilizando? Ela está utilizando ali o oxigênio. Então, pelo fato de ela estar usando ali o oxigênio naquele tipo de exercício físico, então ela é caracterizada dentro do programa de ginástica como ginástica aeróbica. Então, a ginástica aeróbica, né, por definição, são os treinamentos no qual, quando você está realizando o exercício, metabolicamente falando, o gasto de energia se dá a partir do momento que se utiliza a fonte, né, de substrato ali, o oxigênio. Então, esses exercícios físicos são caracterizados como longa duração, contínuos, de baixa e moderada intensidade, que estimulam e beneficiam principalmente os sistemas cardiorrespiratório, vascular e metabólico. Então, basicamente, a ginástica aeróbica são os exercícios, né, são as práticas que são realizados até 1 hora, né, de duração. Então, a gente percebe que ela tem um pouco de mais longa duração, são contínuos, tudo bem, só que a intensidade ela é entre baixa e moderada, para poder a pessoa aguentar e realizar aquele exercício, por exemplo, durante 1 hora. Então, a ginástica aeróbica, por definição, é o exercício no qual se utiliza como substrato energético de energia o oxigênio. E aí eles são caracterizados como longa duração, pode durar até 1 hora, tudo bem? São contínuos, porque a pessoa não precisa parar quando está realizando eles. E aí eles têm uma intensidade de baixa a moderada. E aí eles estimulam principalmente os sistemas cardiorrespiratório, vascular e metabólico. A ginástica aeróbica, né, a prescrição do exercício aeróbico, ele deve respeitar a frequência. A frequência significa que quantas vezes a pessoa vai fazer, se é segunda, se é quarta, se é sexta, se é todos os dias. A intensidade, se ela é baixa ou ela é moderada. Lembrando que para ser ginástica aeróbica, ela precisa ser entre baixa a moderada intensidade, porque é de longa duração, então demora mais um pouco. O tempo, né, a duração em que você vai realizar aquilo ali, se é 1 hora, tudo bem, se é 30 minutos. E o tipo, então qual o tipo? Se é uma natação, se é uma corrida. Então, quando a prescrição, quando se faz a prescrição do treinamento, né, do exercício aeróbico, deve respeitar isso, a frequência, a intensidade, o tempo e o tipo, né, que é a especificidade. E aí vai servir para ajustar individualmente o programa. Então, cada pessoa, a prescrição do exercício aeróbico, assim como o anaeróbico, como outro exercício, ele é prescrito, servido, ajustado individualmente para cada pessoa. Como uma parcela maior de importância, né, a intensidade deve atingir um limiar mínimo para gerar benefícios para a saúde e a aptidão física. Então, a prescrição do treinamento, né, aeróbio, né, da ginástica aeróbica, é preciso principalmente respeitar aqui, tá, essas variáveis do treinamento, porque aí vai servir para ajustar o programa a ser prescrito individualmente para cada pessoa. E aí o exercício físico regular, ele representa aí um importante fator para reduzir índices de mortalidade, morbidade, que representa aqui as doenças cardiovasculares e por todas as causas. Então, assim, o exercício físico realizado, tudo bem, regularmente, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela
caracteriza, né, que o indivíduo precisa fazer exercício físico pelo menos no mínimo 2 vezes por semana, né, a 30 minutos. Então isso significa que se a pessoa consegue atingir aí esse limiar, né, de regular de um exercício físico, então isso representa que ele está reduzindo aí o índice de morbidade e mortalidade, principalmente cardiovascular ou por todas as causas. No entanto, parece haver benefícios adicionais independente da prática regular do exercício físico e da melhora no nível de condição aeróbica. Então, além, né, dessas reduções de morbidade e mortalidade, existe também a melhora no nível da condição aeróbica. Então, significa que a aptidão física daquela pessoa começa a melhorar mais e mais e mais. Então, na literatura, muito se tem falado sobre os benefícios do treinamento aeróbio. E aqui nesse artigo científico, a gente pode perceber a influência do treinamento aeróbio nos mecanismos fisiopatológicos da hipertensão arterial. Então, muito se utiliza, né, já cientificamente comprovado que os exercícios, né, o treinamento aeróbio, eles auxiliam, né, na patologia da hipertensão arterial, tá? Então, isso, pelo fato dessa informação chegar, né, em todos os locais, as pessoas buscam aí os programas de ginástica e aí elas buscam especificamente qual tipo de treinamento elas querem treinar. Baseado nessas respostas científicas na qual já se estudou, né, que o treinamento aeróbico, principalmente, ele contribui na pressão arterial. Então, isso aqui é um artigo científico na qual esses 2 professores aqui, Jonathan Prestes e Richard, são pesquisadores, tudo bem, e hoje se trabalha muito sobre o treinamento, principalmente treinamento aeróbico. Então, são professores, né, que já trabalham com esse tipo de treinamento e aí começam a publicar esses trabalhos, principalmente com o objetivo aí de influenciar, né, qual tipo de treinamento, qual programa de ginástica de academia as pessoas podem buscar para qual objetivo. Então, para pessoas que têm hipertensão arterial, né, então o treinamento aeróbio é uma boa, né, é uma medida, já dá um efeito positivo. Além disso, o exercício aeróbico é importante na pressão arterial do idoso. Então, a hipertensão também ela é importante na condição do idoso. Então, o exercício aeróbico é importante, né, para o tratamento da hipertensão, principalmente no idoso. Então, pessoas idosas podem, né, fazer esse tipo de programa de ginástica, de academia, aeróbio, no intuito de melhorar diminuir aí a pressão arterial, né? Então, pessoas que são idosas, principalmente que têm hipertensão, ao realizar os programas de ginástica de aeróbio, nessa categoria de aeróbia, pode diminuir aí, reduzir aí a pressão arterial. Além disso, muitos trabalhos já demonstraram que exercícios físicos, né, pessoas que são hipertensas, que realizam o exercício físico aeróbio, tem um efeito hipotensor. Efeito hipotensor significa que teve uma redução da pressão arterial. Hipertensão, porque é alto, né, aumento da pressão arterial. Hipotensão significa que diminui os valores. Então, o exercício aeróbico ele tem efeito hipotensor, significa que ele diminui aí os valores da pressão arterial. Então, mais um achado importante, né, que a gente pode ser baseado cientificamente, que o treinamento, né, o programa de ginástica de academia na categoria aeróbica é importante para pessoas hipertensas. E aí, nesse caso, o primeiro passo para garantir essa prescrição, né, que seja ideal, que seja adequada, é buscar o conhecimento das respostas fisiológicas durante as aulas, né, que se consideram aspectos diversos, né, que podem influenciar essas respostas, como as características individuais dos praticantes, o uso ou não de equipamento, o andamento musical e aspectos ambientais, entre outros. Então, o primeiro passo para garantir que você fez uma prescrição adequada do exercício aeróbico é sempre buscar esse conhecimento, tudo bem, em relação às respostas fisiológicas durante as aulas, né, no caso, do praticante. Além disso, considerar as características individuais dos praticantes, saber se aquela pessoa pode realizar esse tipo de programa, se ela está na categoria
que possibilita ela realizar esse exercício, né? Pode ser que também na prescrição use ou não equipamentos que possam ser utilizados, né, nesse tipo de programa de ginástica, né? Uso de música, tudo bem, o ambiente no qual a pessoa vai realizar essa prática, e aí entre outros fatores. Mas o que importa, né, o mais importante é que esses programas de ginástica, principalmente a ginástica aeróbica, ela é uma, né, uma modalidade no qual já se tem aí demanda científica na qual se contribui aí, né, para essas respostas fisiológicas, que pessoas que têm doenças crônicas como não transmissíveis, como hipertensão, se beneficiam, né, e aí no início dessa videoaula você percebeu que as pessoas estão em busca desses programas, né, e aí você pode ver aqui na prática o motivo no qual as pessoas buscam essas ginásticas, né, principalmente aeróbica, pelo fato dela já produzir aí essas respostas positivas, né, que leva em consideração todos os aspectos biológico, psicológico e de saúde que uma pessoa necessita. Então, daí você percebe essa influência, essa importância. Além disso, os benefícios do exercício aeróbico são representados a nível psicofisiológico. Como, por exemplo, a gente tem a redução, a manutenção baixa das taxas de percentual de gordura corporal. Pessoas que buscam programa de ginástica na categoria aeróbica, pelo fato da caracterização ser de baixa intensidade ou moderada, ser o gasto de energia durante a execução, se utiliza muito o oxigênio, significa que a pessoa pode realizar a longo prazo, uma duração pode ser até 1 hora, então todos esses benefícios fazem com que a pessoa tenha aí uma redução da gordura corporal e leva-se ao emagrecimento. Então, pessoas que buscam emagrecer, muitas das vezes procuram esse tipo de programa de ginástica. Aumento da capacidade do corpo de queimar gordura, que é nessa questão que eu estava falando, né, de oxidação de gordura durante os exercícios, e no período de descanso, na atividade lipolítica. Então, assim, a capacidade das pessoas diminuir, né, oxidar gordura durante os exercícios é importante. E pós finalizar o exercício físico, então isso pode perdurar. Já tem estudo científico que mostra que a pessoa que faz um exercício aeróbico, né, na intensidade, vamos supor que 1 hora, se tem aí a oxidação de gordura durante aquele exercício, e principalmente 2 horas depois a pessoa ali ainda pode estar ali fazendo ali aquele tipo de oxidação de gordura, que é muito importante, né, que é interessante. Melhora da composição corporal, isso significa que a pessoa começa a ter uma redução de gordura, começa a aumentar massa muscular, começa a ganhar músculo, então isso é uma melhoria da composição corporal. Melhoria do bem-estar, né, então principalmente aí a redução de doenças cardiovasculares, a redução do nível de estresse e de ansiedade, que muitas das vezes as pessoas buscam esse tipo de programa, simplesmente às vezes por conta própria, às vezes porque foi prescrito para redução do nível de estresse para melhorar, né, sua qualidade de vida. Além disso, melhora da autoestima, da capacidade de realização, confiança e humor, que isso é importante. Então, as pessoas se sentem mais seguras, mais realizadas, mais felizes quando se faz o tipo de exercício físico. E cientificamente comprovado, o exercício físico, principalmente no programa de ginástica aeróbica, ele promove a liberação, né, de neurotransmissores que são fundamentais aí para reduzir o estresse e aumentar aí a capacidade de alguns hormônios da felicidade, como por exemplo. E aí o que mais? A redução dos níveis pressóricos, isso significa que reduz os níveis pressóricos dos níveis de colesterol e triglicerídeo. Redução dos níveis pressóricos significa que a hipotensão, lembra? Que nessa videoaula eu falei para vocês, hipertensão porque aumento da pressão arterial, hipotensão porque diminui, então beneficia. Então reduz aí os níveis pressóricos, tudo bem? Diminui os níveis de colesterol, que são aquelas gorduras que podem muitas das vezes aí estarem acometidas nas artérias, e isso pode levar a prejudicar aí o coração e levar a sério outros problemas.
Além disso, níveis de triglicerídeos, que também contribui aí para que essas placas de gorduras não fiquem aí atrapalhando aí a circulação sanguínea. Redução do risco de se desenvolver problemas cardiovasculares. Então, tudo isso aqui diminui o risco de desenvolver problemas cardiovasculares. A ginástica anaeróbia. Agora a gente sai da ginástica aeróbia, né? Aeróbia, que é um programa de ginástica, agora a gente entra na ginástica anaeróbia. Então, recapitulando para você entender que esses dois programas de ginásticas, eles são influenciados pelo tipo de metabolismo que é utilizado durante a prática do exercício físico. Então, o sistema anaeróbio é caracterizado por um sistema que utiliza predominantemente exercício de alta intensidade e curta duração, no máximo de 12 minutos. Então, lembrando, a ginástica aeróbia, ela é um exercício que é realizado na intensidade baixa, moderada, e é longa duração, até 1 hora, né? A pessoa consegue realizar natação, corrida, tudo bem? E aí aqui a gente está falando da ginástica anaeróbia. É caracterizado por um sistema que utiliza exercício de alta intensidade. Por ser de alta intensidade, tem uma duração máxima de 12 minutos a execução do movimento. Nesse caso, o que acontece? Acontece muita fadiga muscular, né? Então, a fadiga muscular, ela surge muito rapidamente pelo fato de ser realizada em alta intensidade. Então, os exercícios são realizados de forma interrompida. Então, a partir de que realizou no máximo 12 minutos, mas pode ser que o exercício dure o quê? 1 minuto. Então, se para, descansa e refaz. Então, são realizados de forma interrompida para intercalar aí a recuperação, né? Ter tempo de descanso com o período de atividade. Sendo exemplo desse tipo de atividade física, temos a musculação, né, que é muito conhecida, tem uma característica muito intensa, né, na qual a prescrição do treinamento é realizado em que a pessoa realiza, por exemplo, faz uma repetição de 10 vezes, 1, 2, 3, 10, aí descansa, faz mais 10, descansa, faz mais 10, então de 3 de 10, então, geralmente, basicamente, é assim que é feito, né, a forma interrompida da musculação, e a ginástica localizada também, que é um programa de ginástica, né, que está dentro do programa de ginástica anaeróbica, que é um tipo de ginástica que é muito utilizado, né, que trabalha a questão da resistência muscular. Então, pelo fato de trabalhar ali a resistência muscular, utiliza muito exercícios que trabalham ali a musculatura por completo. Então, faz com que a pessoa aí faça um pouco, né, desse exercício, ele é muito curto a duração, no máximo 2 minutos, e aí tem um período de descanso para refazer. O exercício anaeróbio é caracterizado por um exercício de força, né, por quê? Porque ele trabalha muito na questão da resistência muscular. Então, os exercícios são caracterizados mesmo para o músculo, e aí que vai exigir o quê? Contração muscular. Então, todos os exercícios são trabalhados, são basicamente utilizando contração muscular contra uma resistência. Isso significa que, quando se está realizando um movimento, por exemplo, se começa a ter a necessidade de utilizar equipamentos, de utilizar uma outra resistência. Então, para que se tenha aí o aumento da musculatura, começa a se ter uma outra resistência. Como percebe aqui nessa figura, ele, ao realizar o movimento, ele está aqui utilizando uma resistência. Então, isso significa que ele, ao realizar a contração muscular, ele está utilizando uma resistência para ter o que? Esse aumento da força. Assim como o exercício aeróbio, o anaeróbio, né, caracterizado musculação e ginástica localizada, também promove a oxidação, tá? Que é a queima de gordura corporal, representando assim um dos principais benefícios promovidos pelos exercícios anaeróbios. Então, assim como o exercício aeróbio, o anaeróbio também ele pode promover a oxidação de gordura, representando assim um dos principais benefícios. No entanto, o que acontece? A velocidade, né, vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender. A pessoa está realizando um programa de ginástica aeróbio, e aí a outra está realizando um programa de ginástica aeróbio. Então, assim, elas começaram no mesmo período de tempo. No entanto, o que a gente pode perceber é que quem realiza exercício aeróbio, né, musculação, corrida, né, que exige um pouco mais exercícios contínuos, que vai até 1 hora, elas tendem a
a emagrecer um pouquinho mais rápido, para você compreender, comparado a quem faz anaeróbio. Só que os dois promovem emagrecimento. No entanto, um com uma velocidade maior, tá? E o outro é pela característica do treinamento. Mas os dois trabalham aí com a oxidação de gordura, só para você entender. Não significa que só o aeróbio, né, só a corrida vai emagrecer. Não, a musculação é localizada também, ela promove isso. No entanto, a velocidade que é um pouquinho diferente uma da outra, só para você entender. Aqui também a gente tem muitos trabalhos científicos publicados, né, sobre a influência do treinamento aeróbio e anaeróbio na massa de gordura corporal de adolescentes obesos. Então perceba, os dois treinamentos aqui estão influenciando na composição, né, da gordura corporal de adolescentes obesos. Então, adolescentes obesos aqui nesse grupo, nesse trabalho, realizaram os dois tipos de treinamento e obtiveram também daí a diminuição dessa gordura, né, da massa corporal, na condição obesa. Então, só frisando o que eu acabei de falar. O treinamento aeróbio e anaeróbio, ele contribui para o emagrecimento. Então, são um tipo de programa de ginástica que contribui aí para o emagrecimento, certo? E não significa que um é melhor do que o outro. São só questões de exercícios realizados e o uso de metabolismo no qual eles estão utilizando para manter aqui aquele exercício. O aeróbio, ele utiliza oxigênio o tempo todo, tá? E o anaeróbio, ele já não precisa do oxigênio para realizar o exercício. Também um outro trabalho aqui foi realizado, né, o efeito da atividade física associada à orientação alimentar em adolescentes obesos também, tá? Comparação entre o exercício aeróbio e anaeróbio. Então, percebe-se que nesse trabalho aqui, tanto o exercício aeróbio quanto o anaeróbio, eles contribuíram aí, né, na orientação em adolescentes obesos. Então, os dois exercícios, certo? O efeito da atividade física foi similar, tanto para o exercício aeróbio como anaeróbio. Além disso, um outro trabalho também, o exercício aeróbio, ele é muito utilizado na performance, né? Com o uso de suplementação, aqui utiliza cafeína. Então, assim, na literatura, você tem muitos exercícios, você tem muitos trabalhos publicados, né, sobre o benefício da ginástica aeróbia, né, dos exercícios aeróbios. E aí as pessoas, pelo fato desses programas de ginástica estarem no auge, né, no auge do acontecimento, estarem no auge aí do efeito positivo, as pessoas tentam muito utilizar esses exercícios justamente para se ter esse benefício, né? Então as pessoas já têm noção como elas podem, né, se beneficiar, promover saúde, como elas podem diminuir aí a pressão arterial, né, melhorar ali o perfil glicêmico para quem é diabético. Então, assim, esses programas de ginástica, né, eles são muito úteis, né, nessa questão, né, de saúde e bem-estar. E aí a gente entra nos alongamentos, que também faz parte dos tipos de programas de ginástica de academia. Então, na literatura, existem algumas definições que são atribuídas ao alongamento. E aí, o que a gente pode perceber é que o alongamento ele é definido como uma prática terapêutica, utilizado para aumentar a mobilidade dos tecidos moles, tá? Para promover o aumento do comprimento das estruturas que tiverem encurtamento adaptativo. Então, o alongamento, o que é o alongamento? O alongamento nada mais é do que você parado, tá? Você numa condição sedentária, sem realizar prática de atividade física, por exemplo. E aí, se eu pedir para você ficar em pé agora, você fica em pé, e aí você flexiona o tronco à frente e tenta tocar o seu pé. Então, a primeira coisa que você vai querer é flexionar o seu joelho, pelo fato que você não vai conseguir tocar, né, no seu pé, com sua mão, sem estar com a perna totalmente estendida. Então, a tendência é você querer flexionar. O alongamento, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir essa rigidez muscular, né, esse encurtamento que está acontecendo aí na sua posterior de coxa, atrás, né, atrás da sua coxa, que é o que está limitando você realizar esse movimento. Tá? Então, o alongamento é isso, tá? Ele vai auxiliar
vai melhorar, né, vai diminuir essa tensão da sua musculatura, tá, que estão em questão de encurtamento. E aí ele vai tendo esse efeito positivo também, para diminuir essa rigidez e esse encurtamento muscular. Na literatura existem algumas definições que são atribuídas ao alongamento, como a técnica utilizada para aumentar a extensibilidade musculotendínea, tecido conjuntivo, aumentar a flexibilidade articular, o que aumenta a amplitude do movimento, tá? Isso aqui é a amplitude do movimento, ó. Amplitude do movimento, amplitude do movimento, amplitude do movimento. Ou seja, o alongamento é uma prática utilizada para manter os níveis de flexibilidade do corpo. Então, ele diminui o encurtamento muscular e aumenta a flexibilidade do corpo. Então, esse é um dos propósitos, né, do alongamento. E aí, o alongamento, existem 3 modos de realizar o alongamento. Primeiramente, a gente tem o alongamento dinâmico, né, mas na frente você vai entender por conta dessa nomenclatura. Temos o estático, certo? A facilitação proprioceptiva neuromuscular, FPN. Então, existem 3 tipos de alongamentos que são realizados muito em programas de ginástica de academia. Dentro da academia, utiliza muito esse tipo de alongamento. Então, assim, o alongamento dentro do processo, né, de ginástica de academia, muitas das vezes as pessoas utilizam alongamento antes de iniciar os seus treinamentos, né? Antes de realizar tanto aeróbio ou anaeróbio. Então, as pessoas realizam alongamento no início e no final. Outros fazem a prescrição para colocar o alongamento dentro do seu treinamento. Então, esse alongamento ele pode ser realizado dessas 3 formas: o dinâmico, o estático e a facilitação proprioceptiva neuromuscular, certinho? E aí, como é que é realizado o alongamento dinâmico? Como você pode perceber, o próprio nome já se diz. Alongamento dinâmico é porque existe aí uma movimentação do movimento, né? Ele é dinâmico. Então, são os grupos de alongamentos que utilizam os movimentos livres, como você pode perceber aqui nessa figura, tá? Ela está realizando aí a movimentação dos seus braços. São realizados movimentos de grandes ou pequenas amplitudes, tá? O que vai visando o aumento da amplitude do movimento. Então, a amplitude do movimento é onde você consegue, por exemplo, flexiona o seu cotovelo e quando você estende, você tem a amplitude do movimento. Então, toda vez que você consegue fazer uma extensão no seu corpo, você está fazendo amplitude de movimento. Então, exemplo do movimento de balanceio, né, que são realizados de forma brusca e intermitente. Então, o balanceio, né, como você pode perceber aqui, é uma das formas de você realizar, né, o alongamento dinâmico. Então, assim, na prescrição dos alongamentos, geralmente, né, os profissionais que vão prescrever, né, os exercícios e colocar esses programas de ginástica de academia, né, para o seu praticante, geralmente eles colocam os alongamentos. Aí eles vão escolher qual é o melhor alongamento, né, que pode ser feito ali naquela prescrição de exercício. Então, a pessoa pode também, na ginástica de academia, devido a esses programas, elas podem realizar o treinamento, somente treinamento aeróbio. Por exemplo, ela vai para a academia, né, e aí ela pode simplesmente realizar só um treinamento aeróbio. Como, por exemplo, ela vai subir numa esteira, né, uma esteira ergométrica, e ela faz lá 60 minutos, e antes ela faz o alongamento, na saída ela faz o alongamento. Ou ela vai para a bicicleta, né, e aí ela realiza 1 hora de bicicleta lá, pedalando, e aí ela faz o alongamento antes e o alongamento depois. Então, são os programas de ginástica que tem dentro, né, da academia, e aí que você consegue visualizar agora de uma forma mais clara, tá? Esse tipo de programas, aeróbio, anaeróbio, os alongamentos. E aí, na prescrição de treinamento, que os profissionais vão escolher como, né, dependendo, como eu falei no início dessa videoaula, vai depender o quê? Da individual, né, de quem é a pessoa, de quem é o indivíduo que vai realizar, para poder escolher qual o programa que vai realizar. Aí vai depender da frequência, vai depender da intensidade, vai depender da duração e da especificidade. Então, qual é o exercício que ele vai realizar? Alongamentos estáticos, né? São os alongamentos que utilizam uma posição com aumento gradativo da amplitude articular, provocando pela pressão exercida na musculatura em direção contrária aos da contração.
Nesse caso, a amplitude articular ocorre de forma lenta e gradual. Então, os alongamentos estáticos, né, são os alongamentos que utilizam uma posição apenas, tá? E aí a pessoa faz o exercício e aí tenta manter aquela pressão, tá? Em direção contrária da contração. E aí ela permanece ali um pouco, né? Pelo fato de realizar lentamente, gradual, ela tende a manter um pouquinho. Então, ó, o alongamento dinâmico é porque tem um balanceio, tem um movimento livre. O alongamento estático é parado, né? Então ele tem aí uma amplitude da articulação, tá? Que vai correr de forma lenta e bem gradual. E aí ele pode ser dividido em ativo, como você pode ver aqui, tudo bem? Está acontecendo aqui uma flexão do joelho, quando a aplicação de força é proporcionada pela própria pessoa, tudo bem? Como você pode ver aqui nessa figura. Ou passivo, quando uma outra pessoa realiza o movimento, tá? Então, ativo é quando a própria pessoa realiza o movimento, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele se posicionou segurando na parede, e aí ele fez aqui o que é a contração, ele fez aqui, ele fez uma pressão exercida na musculatura em direção contrária da contração. Então, o que ele fez? Ele pegou aqui, tá? Na sua perna, e ele fez aqui a flexão do joelho de forma lenta e gradual. E aí ele segurou. Então, aqui é o alongamento estático, certinho? Aí o alongamento passivo. O alongamento passivo é quando a força é aplicada e executada por outra pessoa. Então, aqui, essa pessoa ela está deitada, e aí uma outra pessoa fez aqui o que? A flexão de quadril, né? Fez aqui uma pressão exercida contrária, né, a da contração, e aí aumentou essa amplitude do movimento, saindo daqui para cá, aumenta a amplitude, tá? E aí a amplitude articular de forma lenta e gradual, tá certinho? Então, no alongamento estático, ele é distribuído em dois, ativo e passivo. E aí a gente tem também um tipo de alongamento que não é muito comum, tá? Não se vê muito dentro dos programas de ginástica de academia, mas é importante que você saiba que ele existe, né? Então, os alongamentos, conhecido como facilitação proprioceptiva neuromuscular. Então, os benefícios que o alongamento proporciona são, ele diminui a tensão dos músculos, tá? Então, executando exercícios de alongamento, a musculatura vai ficando cada vez mais relaxada, e aí vai diminuindo essa tensão muscular, tá? Melhora da amplitude de movimento, tá? Ao se manter um ritmo constante de alongamento, ganha-se amplitude. E aí faz com que os membros, né, conseguem se movimentar mais do que antes, e chega a um nível que chega a um nível que lesiona, né? Então, a partir da melhora desse movimento, vai diminuir, tá? O aumento de lesão que a pessoa poderia estar realizando. Então, a facilitação proprioceptiva neuromuscular, ela é passiva, tá? Como você pode ver aqui nessa figura, é uma outra pessoa que realiza o movimento, e aí ela faz, por exemplo, aqui, ó, a pessoa está deitada, e aí lentamente ela vai, né, vai fazendo essa contração aqui no tronco, a pessoa segura aqui, né, tá segura. Isso aqui é das formas de fazer esse alongamento, tá? Essa facilitação proprioceptiva neuromuscular. E aí ela faz o que? Uma rotação no pescoço, né, e mantém. E aí essa manutenção aqui vai fazer com que a pessoa consiga, aí aos poucos, melhorando essa amplitude do movimento para diminuir essa tensão no músculo, tá? Então, a facilitação proprioceptiva neuromuscular, ela é realizada passivamente, tá? E aí ela tem os benefícios, principalmente diminuir as lesões, né, causadas pela tensão muscular. Então, é muito importante, né, para o futuro profissional, para você, conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica, né, porque muitas das vezes, dependendo da prescrição do treinamento, você vai precisar aí prescrever o treino, e aí você vai precisar saber qual tipo de alongamento vai ser fundamental, né, para o seu aluno. E aí um dos pontos importantes é você conhecer esses alongamentos, que são fundamentais e importantes para a prescrição. E aí chegamos ao final da nossa videoaula. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Onde você aprendeu que o programa de ginástica em academia
O profissional de educação física pode, durante as escolhas desses exercícios, apresentar os 3 tipos de programas, aeróbia, anaeróbia e alongamento, com o objetivo sempre de melhorar a resistência cardiorrespiratória, fortalecer os músculos, desacelerar a perda de massa muscular, né, ou melhorar essa massa muscular e evitar essa perda da massa óssea, além de muito alongamento para manter e melhorar a flexibilidade muscular dos seus alunos ou clientes. Eu espero que você tenha compreendido essa videoaula. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.